Legal. Boa noite a todos. Iniciando o segundo dia, então, do Congresso Brasileiro de Traders, promovido pela U-Trading. Eu vou colocar minha tela, Evandro Guinzelli. Acho que não é necessário ficar muito tempo na tela, então apenas para dar um oi para vocês saberem com quem estou falando, né? É muito importante. Tenho o prazer de dar a palestra hoje, contribuir de alguma forma, né? Da forma como eu venho trabalhando no mercado e o que eu vejo. Então, muito boa noite, tá? Estamos com mais de 100 pessoas, né? E no início, então, logo depois o pessoal vai chegando mais. Sejam bem-vindos, quem é marinheiro de primeira viagem, bem-vindos quem já me acompanha aí e quem eu acompanho também, tá? É recíproco. E eu agradeço aí o trading, pela oportunidade de participar do segundo CBT online, tá? O primeiro foi o ano passado, participei também online, esse ano com um tema novo que eu estou trabalhando, faço questão de contribuir, né? Já antecipo que teremos o terceiro CBT presencial em São Paulo em outubro, tá? Não foi lançado ainda, mas vai acontecer, tá? Então o presencial é muito bacana, porque além do conteúdo, tem toda a parte que você almoça com as pessoas, você janta, você toma café, você senta do lado, você pergunta, então são 2 dias muito intensos. Perfeito? Startando aqui hoje, então, eu vou ficar falando aproximadamente 40 minutos. É que eu falo bastante, tá? Então, às vezes, eu posso passar programado. Mas as questões das perguntas, eu vou vendo o chat, eu vou vendo as perguntas. A questão das perguntas eu vou deixar para o final. Tá? Se tiver alguma pergunta no meio do assunto que não atrapalhe o andamento, eu acho que é bacana. Por quê? Aí eu vou responder. Porque no final? Porque eu consigo dar uma sequência lógica nas respostas e vai contribuir muito, pensando que esse material será disponibilizado na internet, gravado, para quem chegar no mercado, para quem vem assistir futuramente essa palestra, ter uma sequência mais organizada. Beleza? Legal. Tá frio aí? Tá frio. Tá uns 3 graus lá fora. Eu tô dentro do ar-condicionado, mas tá frio. Né? Então, legal. Pessoal de Brasília, legal. Dilmar, legal. Sejam bem-vindos. Pessoal, aqui na tela, então, a U-Trade é um portal educacional. A U-Trade não cobra nada por disponibilizar conhecimento. A única coisa que o coordenador da U-Trade nos pede, que é o Alexandre Castro, é que a gente apresente material de qualidade. Tá? Então é isso que a gente tem. Então, U-Trading, quem me convidou, e a Estúdio Finance é minha empresa. Documentei ela, né, tem a minha história aí, documentei ela, onde eu posso ofertar tudo documentado o nosso trabalho de educação financeira, de trading, tá? Então, tranquilo. O site estudiofinance.com.br, eu fiz N alterações e deve estar indo para o ar hoje, agora, mais tarde, se não ficou pronto, tá? Eu fiquei fora o dia inteiro aí. Então, se vocês não conseguirem acessar agora até meia-noite, no mais tardar amanhã, vai estar tudo já tá subindo, tá? Então, é basicamente isso. Legal, só deixa eu me organizar aqui. Só colocar uma partezinha para cá. E vamos lá, só para mim pegar os slides aqui. Bacana, então vamos lá. Qual que é o tema de hoje, gente? O tema de hoje é ferramentas de apoio ao trade, tá? Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, eu queria entender como vocês estão aí. Quem de vocês já está no mercado há mais de um ano? Aí vocês poderiam colocar assim, só digitar um ano, um ano, um ano. Aí eu consigo mensurar se tiver muitas pessoas há mais de um ano, ou coloca mais de um ano. Beleza. E quem chegou menos de um ano, só coloca menos, 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 menos. Por favor. Porque daí eu vou mensurar, eu consigo saber se as pessoas, se eu vou falar uma linguagem muito técnica. Pô, muito bom, o pessoal é rápido hoje, hein? Legal. Tem bastante gente que começou há pouco tempo. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Um ano de mercado, você é um bebê, tá?
Eu, quando eu tinha um ano no mercado, achei que era o rei, que eu sabia tudo. Então, sejam bem-vindos e que bom que eu posso falar que vocês são bebês. Tem gente muito já com muito bagagem, mas realmente não dá pra. O mercado é muito grande, então tem que ter os pés no chão. 10 anos de banco e 5 de mercado. Muito bom, cara. Seja bem-vindo. A evolução sair do banco para o mercado financeiro. Parabéns. Aí começa a tomar. É isso aí. Então a gente tem que saber isso. Então, ferramentas de apoio ao trading. Por que isso? Porque são ferramentas que facilitam, tá? E hoje em dia, assim, tem muita gente disponibilizando coisas boas. A internet é um ponto positivo, é isso. E tem muita coisa ruim, né? Que buscam ganhar ganhos financeiros sem o aprendizado. Então eu vou falar o que funciona para mim, o que eu tenho feito, tá? Contato com programadores, aprendendo, enfim, essas coisas todas. É ferramentas de apoio ao trend. Vai ser bem bacana para quem está começando nesse primeiro ano e para muitos que já estão há mais de um ano e às vezes não têm acesso. Por quê? Porque a vida de trader, a vida de quem opera é muito solitária. Você está com o computador do lado, aí você gostaria de ter algumas ferramentas. Você começa a internet, internet, internet. Fuça, compra, leva para cá e para lá. E é assim que funciona. Então, quando a gente conseguir receber algumas coisas já prontas e testadas e encaminhadas, é muito bom. Tá, gente? Gostaria de me apresentar oficialmente, né? Muitos me conhecem, mas é sempre importante, além da fisionomia. Meu nome é Evandro Guinzelli, eu moro no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Tá? Tá aqui uma fotinho, né? Tava ali uma fotinho. Não sou o cara que anda engravatado, tá, gente? Pelo amor de Deus, se tiver uma foto ou outra aí é porque eu fui num casamento e aproveitei para tirar, tá? Eu não gosto de usar muito formal, que é o Pro. Estou com 36 anos, né? Vou fazer 37. Eu comecei a negociar Bovespa em 2008, mas estudei em 2007. Tá? Comecei a estudar em 2007, comecei lá em 2008 e fui agraciado pela grande queda. Yes! Achei que sabia operar, né? Análise gráfica, fazendo um swing trade lá. Comecei a levar stop, stop, stop. Enfim, comecei lá. Já estou então, eu estava fazendo as contas, né? 2007 que eu comecei, 2008. Não vou falar vermelho, que vermelho é stop, né? Vamos com azul, que azul é gain, né? Então eu já estou indo para o 9º ano de mercado financeiro. Tá, então o tempo passa, parece que foi ontem, né? Eu sou grafista, eu gosto muito de análise gráfica. Desde o início eu comecei com análise gráfica. Por quê? Porque eu não tinha capital para fazer uma carteira de ações. Tá? Ou ia para uma carteira de ações, ou ia pela especulação. E especulação, eu fui pela análise gráfica, que é a informação que eu tinha na época. Até então, antes de 2008, deixa eu colocar aqui para vocês. Antes de 2008, a análise fundamentalista brigava muito com a análise gráfica e a análise fundamentalista sempre sobressaía, porque o mercado só subia. Tá? E hoje eu faço questão de colocar que elas andam juntos, a gente não pode ver como agressão. Uma tem a razão, outra não. Sempre uma complementa a outra. Esse é o ponto. Tá? Eu cheguei no mercado Forex em 2010, então eu começo a falar que em 2010 foi quando eu comecei minha evolução. Tá? Por que eu cheguei em 2010? Porque a gente vai pesquisando, eu queria muito operações automáticas, e eu operava Bovespa. Não vou me estender muito aqui, porque isso aqui, né, não faz ninguém ganhar no trading, mas é importante falar. E aí, quando eu fui para o Forex, eu já estava operando só índice aqui no Brasil, só day trade, só índice. Né, e aí, quando eu conheci o índice lá fora, né, e aí eu fiquei somente no índice lá, que eu já vou falar para vocês, né? E não voltei mais, tá? Cada vez mais. Eu me considero especialista em day trade porque é só o que eu falo, tá? Inclusive eu estava conversando agora há pouco com o Rodrigo Rebeck, que faz parte da equipe day trade, vai ser palestrante, e ele está em operações mais longas, né? E com sucesso, e tem que tirar o chapéu, porque tem que ter o perfil. E eu gosto do day trade. Tem gente que não gosta, tem gente que não se acerta, tem gente que não tem tempo, não tem o perfil. Não tem condição. Mas eu gosto, tá? E aí, quando eu operava o índice Brasil, quando eu fui lá para fora, tentei primeiramente os pares de moedas, achei um pouco estranho. E aí eu fui procurar os índices, aí achei o tal do índice da Alemanha, lá em 2010. E aí, desde lá, eu venho mexendo com o índice da Alemanha, gosto muito, me sinto muito favorável, gosto dos gráficos, gosto de falar, né? E eu acho que vou bem.
particularmente, né? E depois, com o tempo, naturalmente, eu fui expandindo para operar um pouco moedas, mais na parte de robôs, e aí eu selecionei os 4 principais pares que tem mais liquidez, que é os majors, né? Que é a lógica. Beleza? Então, basicamente isso aí. Já fazem 2 anos que eu venho trabalhando com negociação automatizada forte em termos de estudo e desenvolvimento, tá? E aí agora, depois de 2 anos, eu acho que dá para começar a falar um pouco para vocês, para o pessoal, porque antes de 2 anos, não adianta eu pegar alguma coisa em 3 meses, achar que eu estou com o top dos tops, e aí eu começo a descobrir contratempos. Fica feio isso. Entendeu? Eu não gosto disso. Então, já fazem mais de 2 anos que eu venho trabalhando, participo do grupo de Mastermind, me reúno com os traders aí. Nas redes sociais eu posto fotos. Quando eu posso, a gente está sempre se reunindo, a gente fica finais de semana fechado em Florianópolis, em São Paulo, aí, sábados e domingos só discutindo estratégias, robotização e melhoras com programadores e traders. Então a gente tem uma evolução muito grande aí. E aí eu posso compartilhar com vocês, tá? E daí em 2015, até 2015 eu estava um pouco ausente, né? Provavelmente eu não ia conhecer ninguém de vocês, tá? E aí em 2015 eu fazia uma ou outra palestra aqui na faculdade, algum amigo que pedia, mas aí eu aceitei um convite para palestrar pela U-Trading, comecei a fazer a sala da U-Trading, tudo 100% gratuito, tá? Nada com objetivo assim é porque eu gosto de falar. E aí fui crescendo e parecia que eu explicava para alguém, depois eu tinha que explicar novamente, explicar. E aí em 2015 foi a ideia então de construir um site para compilar as informações, né? E aí nasceu o Estúdio Finance. Beleza? Ok, demorei uns minutinhos, uns 5 minutinhos, mas acho que valeu a pena. Pessoal, digita no chat ali só um número, digita ali 1 milhão, por exemplo, só para mim ver como é que tá aí, se o chat está um pouco parado. 10 milhões, isso aí, nada de 1 milhão, 10 milhões, perfeito, já tá legal, obrigado. Obrigado, show. Qual que é a minha proposta para hoje, gente? O objetivo da minha palestra eu gosto, se eu enrolar muito, vocês me puxam a orelha. Eu gosto de ser muito prático, tá? Então, o meu objetivo da palestra hoje é transmitir informação, porque muita informação falada é bacana, tá? Muita informação falada é bacana. E eu gosto também de... Aí, eu não estava me vendo. E eu gosto também de... não vai aparecer. Deixa eu tirar a câmera aqui. Pronto. E gosto de mostrar o prático, né, a tela com ferramentas e falado. Então, bem rápido, eu quero falar muita informação que eu tenho e mostrar as ferramentas e depois eu vou passar um link para vocês vão poder baixar tudo que eu tenho aí, tanto indicadores, ferramentas, do que eu vou falar de apoio. Só tem dois detalhes aí que eu não consigo entregar porque é físico, mas eu vou mostrar para vocês. Mas essa é a ideia hoje. Informação, transmitir experiência e também as ferramentas mostrar. Tá? Inclusive é legal fazer a palestra à noite, assim, porque a gente está com o mercado aberto e se precisar a gente puxa ali depois. Não é objetivo um curso, mas é uma situação. Eu preciso falar para vocês que é o que todo mundo passa, eu estou passando e vocês estão passando, que é a evolução do trader. Por que eu preciso colocar isso aqui? Por quê? Eu coloquei aqui alguns, vamos imaginar a maioria... Tela preta, voltou. Tem mais alguém aí? Só Júnior? Só atualiza aí, Júnior. Legal. Então, assim, daqui a pouco a internet dá um piquezinho local, aí pode ser sua. Então eu coloquei aqui um exemplo aqui, olha só, a gente vai crescendo como trader. Tem 2016, 17, 18, 19, né? E aí eu pedi para vocês aí, a grande maioria se encontra alguns mais lá atrás, mas imagina a gente, quando a gente começou agora 2016 para 2017, nós estamos no primeiro ano. Me coloco junto com vocês. Começar lá em 2007 para 2008 e ter 1 ano de mercado, não faz muito tempo, tá?
Mas por se tratar de um negócio totalmente da internet, é muito tempo, 10 anos. Isso aqui demorava muito mais para acontecer do que acontece hoje em um ano. Hoje o trader que começa, ele tem uma evolução muito mais rápida. Isso é fato. Tenho amigos ali operando super bem em 8 meses, né? Isso é fato. Tá? Então, o que eu quero colocar para vocês? Que nós, todo mundo, se tiver algum ano que tiver aqui mal, vai ser aqui, ó, no caminho da trajetória. A gente não pode se iludir que aqui a gente vai estar supra-sumo, entendeu? A gente tem que estar supra-sumo depois do primeiro ano, para o segundo para o terceiro, entendeu? O terceiro para o quarto, e assim vai. Isso a gente tem que ter claro. Então a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente... Cara, isso aí é a pior situação que a gente pode ter. Por que eu falo isso? Porque as ferramentas e o que eu vou falar hoje de apoio ao trading, elas vão se encaixar conforme a fase que você está. Se você tem lá 8 anos de mercado financeiro, tem algumas ferramentas que eu vou falar que você ou vai adorar porque estava faltando, ou você vai dizer, isso aí não faz parte do meu dia. Mas para outras pessoas que estão em fase de experimentação e sedimentação, vai fazer muito sentido. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês que a gente tem o iniciante, a gente tem a fase da sedimentação e do profissional. Não necessariamente seja no mesmo fato de anos, tá? Você pode ter um profissional já no segundo ano. Pode, entendeu? Eu conheço uma pessoa que virou profissional em 8 meses. Evandro, é um profissional completo? Não. Por que eu considero profissional? Porque eu acompanho saldo, contas, enfim, e todo mês ele vira positivo sem grandes sustos. Tem uma metodologia, tem uma consistência, entendeu? Então tem como acelerar isso. Mas tem essa parte. Ele é profissional em 8 meses aqui? É profissional. Mas ele está o quê? Experimentando um monte de coisa. O que é essa fase aqui? De iniciante para sedimentação, porque o iniciante testa, não tem certeza, testa, não tem certeza, quebra a conta, leva ferro, coloca dinheiro, volta, faz um curso, volta. E aí depois que você fez tudo isso aqui, você começa a filtrar e aí você começa a sedimentar. Bom, eu vou partir por esse caminho. Aí você pode partir para o tape trading, pode partir para o swing trade, pode partir para o day trade, pode partir só para o price action. Tudo funciona, gente, desde que você tenha um método, modelo de gerenciamento. Beleza? Tranquilo? E aí, a informação, são as ferramentas que eu vou passar para vocês hoje. Beleza? Vamos para a prática. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Falando um pouquinho da evolução do trader, eu e vocês. Eu adoro fazer trading manual. Tá? Eu adoro. Eu, assim, se eu ficar alguns dias sem fazer trading, sabe quando você fica com água na boca, assim, uma comida? Cara, eu adoro. Então eu gosto de estar ali, sentar e colocar o dedo no mouse e fazer trade. Mas a evolução normal é o trade automático. Tá? A gente não pode, mais de metade, quase 80% das operações, até mais, são automáticas. Então a gente não pode fechar o olho para o trade automático. Então, assim, devo ir só para o trade automático? Eu acho que se aprende muito trade manual, vou elencar agora. Mas a gente tem que trabalhar lado a lado. Tá? Não coloquei nem acima nem abaixo, coloquei lado a lado. Por quê? Se você está começando, não olhe para o trade automático. Mas depois que você tem uma bagagem, você tem condição de mensurar o trade automático. E o que eu quero fazer isso? Evandro, preciso sair hoje, nunca mexi com trade automático, preciso sair correndo para mexer? Não. Tá? Mas o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para vocês que o trade manual é conhecimento técnico, entendeu? Você conhece fazer o quê? Você testa várias formas de operar, várias metodologias, vários gain, loss, né? Perde na prática, né? Então você descobre dentro desses modelos que tem que desenvolver estratégias, que você pega alguma estratégia pronta, vai funcionar por um tempo, depois vai overfitar, ou seja, ela vai parar de funcionar. Você naturalmente vai mudando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai pegando feeling. Pronto. Né? Esse é um caminho no trade manual. E aí você descobre, principalmente, que tem isso aqui. Que tem o tal do emocional. Infelizmente, o emocional está presente. A gente não consegue encerrar, a gente não consegue deixar de lado. Algumas pessoas mais, outras menos. Tá? Pessoas que estão muito bem no mercado com trade manual. Pessoas que são formadas na sua formação pelas exatas. Tá?
Engenheiros engenheiros técnicos, né, de engenharia, alguma coisa assim, são muitos contadores, são mais racionais, tá? E esse emocional aqui, a gente fica sem dormir, a gente fica estressado, a gente perde dinheiro. E aqui nesse emocional aqui é onde o principal motivo que você pode te desestruturar. Tá? Você cansa e você cai fora. Ninguém gosta de perder dinheiro. Quem aceitaria perder dinheiro durante um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses? Não, pode ir que agora no 8º mês você vai ter que ganhar dinheiro. Aí você vai lá e você, pum, perde dinheiro. Entendeu? A lógica é que não vai dar certo. Entendeu? Então a gente tem que ter uma persistência, pelo menos lá no início, e mexe com dinheiro. Tá? Tem que no trade manual tem que desempenhar muito tempo, porque você pode fazer uma operação por dia ali das 9 às 10 da manhã, mas o mercado tem o dia inteiro. Você ficar na frente do gráfico para acompanhar, para sentir, para ver como reage uma notícia ou não, é empenho de tempo. É dinheiro você ficar ali na frente. Você precisa comprar um indicador, você precisa comprar um curso. Então, essa é a vivência do trade manual. Tá? Qual que é a principal vantagem de tudo isso que eu estou falando para vocês? A principal vantagem de tudo isso aqui, além de ele provocar euforia, frustração, as dúvidas, é que essa bagagem aqui que vocês vão ter, quem já tem mais de 5 anos, aí, 2 anos, isso aqui ninguém te tira mais. Essa bagagem aqui é tua, você tem o feeling e ninguém te tira mais. Se você me pedir para DAX, como é que tem sido os gaps de DAX, como é que tem sido os movimentos, não sei de cabeça, mas eu bato o olho no gráfico e eu tenho resposta. Tá? Então isso aqui, o teu conhecimento técnico, a tua análise gráfica, tudo que tu tens é teu. E aí, no trade automático, se você for direto para ele, você não vai ter isso. Quando você for para cá, você tem uma capacidade maior de percepção e de filtros. Entendeu? Então, tudo que você patinaria aqui no começo, você dá um salto maior. Tá? A evolução é mais rápida. E aí eu quero fazer um comparativo para depois mostrar o que eu quero enxergar para vocês. O trade automático, ele elimina o emocional. Esse aqui é o grande lance. Vou fazer um parênteses. No meu caso, eu lido muito bem com o emocional. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma metodologia, eu tenho um gerenciamento e eu taco foda-se. Não sei se podia falar isso aí que vai ficar gravado, mas foda-se. Né? Se é para comprar, tem que comprar. Se é para vender, tem que vender. E pronto. Se tem que botar o stop, tem que botar o gain e ponto. E eu não me arrependo de operação perdida. Ou seja, estopada. Eu me arrependo de operação que eu não entrei na operação. Por quê? Inclusive aqui no escritório tem espaço. Não sei se o Elias está participando da palestra aí. Algumas pessoas já vieram aqui em Caxias aí, já operaram, já ficaram um pouquinho aí. Né? Então tem um espaço aqui até, vocês estão me vendo aí. O pessoal pede, a estratégia estaria dando agora a entrada. Tu acha que Evandro, dá uma olhada, tu acha que eu devo entrar ou não devo entrar? Você, cara, eu vejo gráficos. Se o gráfico diz para entrar, entra. Se o gráfico diz para entrar, não entra. Conversa com o gráfico conversa contigo e ele te dá a resposta. Ponto. Entendeu? Então eu não tenho muito problema com o emocional. É preto no branco. Pam. Mas tem muita gente que treme. Entendeu? Tem muita gente que treme, então existem técnicas, existem situações que você pode melhorar teu emocional. Uma delas é com trade automático. O sonho é ter um robô que faz tudo para você. Não é bem assim, tá? A execução é mais rápida no trade automático, não dá para comparar, né? Você com o dedo com a execução rápida, tá? A execução ali, eu vou dar um exemplo só para vocês terem em termos de execução. Se você tiver o teu MetaTrader na tua máquina hoje, na minha realidade, ele vai trabalhar na faixa de 200 ms, milissegundos. Tá? Se você colocar no robô automático no VPS, ele vai trabalhar, vou chutar aí o médio, tá? 10 milissegundos. Entendeu? E eu já vi outro dia, um amigo meu veio operar aqui comigo, ele estava com 3 ou 4 milissegundos. Então, enquanto ele manda uma ordem trocentas vezes lá, imagina um robô ainda, ele vai mandar uma manual. Tá? Então, a execução é bem mais rápida. Cálculos complexos podem ser feitos, né? Diferente, gerenciamento amplo. Dá para fazer operações de gerenciamento que a gente nem enxerga. Dá para trabalhar em um monte de operações, multiativos, etc, etc, etc. Não quero me alongar nisso. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a ferramenta que eu quero trazer para vocês agora, logo em seguida, é para trazer justamente isso. Trazer uma parte que está no mundo automático, uma parte que a gente não consegue fazer manual,
como execução rápida, eliminar o emocional e de repente colocar um cálculo mais complexo, até um gerenciamento, para o trading manual, entendeu? É isso que a gente consegue fazer. Ah, fica 100% automatizado? Não, mas melhora bastante. Tá? E aí eu pergunto às vezes, é bom ter? É ótimo ter. Só que se não existir webinário, não existe alguém que mostra a ferramenta, não tem alguém que vai atrás, isso, aquilo, nunca chega informação. É importante chegar informação para você, por quê? Porque se você receber uma ferramenta minha, possivelmente tu vai receber ela e vai pensar para melhorar. Isso é muito bom, muito bom. Tá? O pessoal está pedindo nessa cidade é Caxias do Sul? Sim, Caxias do Sul. Moro em Caxias do Sul. Tá? Em termos de plataforma, hoje está tudo centralizado praticamente em MetaTrader, né? MetaTrader 4 e 5, eu gosto mais do 5, tá? Mas não vou entrar no mérito agora. Então a ideia é essa, tá? Na evolução do trading, se eu conseguir, com a ferramenta que eu entregar para vocês, melhorar o emocional, que vocês tenham execução mais rápida, que o que vocês não têm acesso, e outra, economizar dinheiro, né? Porque vocês não precisarão pagar um programador. Vão ser prático, né? Não vão ser hipocrisia aí, né? Enrolou a língua, mas foi. Deixa eu tomar uma água aí. Vamos lá. Quero mostrar para vocês então. Quais são as ferramentas de apoio que eu vou mostrar para vocês? Evandro, tu usa indicador hoje? Eu quase não uso mais, tá? Eu gosto muito do gráfico limpo. Evandro, tá certo tirar indicadores? Ou eu devo usar indicadores? Gente, tudo funciona. Pessoa que falar que só usa indicadores e está ganhando, eu acredito porque eu vejo. A pessoa falar que não usa indicadores e está ganhando, eu também sei que dá para ganhar. Uma criticar a outra, eu acho que a pessoa é ser um pouco míope e não entender o lado da outra pessoa. Cada um tem o seu momento, cada um está ganhando ou perdendo e tem o seu motivo. Então a gente tem que ter um pouco de respeito com o momento de cada um. Tá? Por muitos anos minhas telas eram cheias de indicadores. Hoje eu uso alguns indicadores como ferramenta de auxílio. Ah, Eva, não preciso tirar? Não. O que tu precisa é entender a ferramenta. Não adianta tu ter um robô supra-sumo se você não sabe configurar ele. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe mexer com ela e andar com ela e não ter estrada para andar com ela. É isso que eu penso. Então, a ferramenta de apoio a gente vai conseguir ter todas, tá? Vou fazer aqui um breve comparativo aqui, né? O porquê do indicador. Esse não. Uau, uau, uau. Por que indicadores e por que robô semiautomático? Robô semiautomático, as pessoas não falam, as pessoas não falam um pouco porque é uma ferramenta legal, que eu gosto. Por que eu gosto? Porque eu gosto de clicar com o dedo lá e fazer trading. Se for 100% robô, eu não estou fazendo. Então, por isso que eu fui desenvolver algumas para mim. Tá? Indicadores, o que ele vai mostrar principalmente? É o visual. Tá? Tem que estar na tela lá, ele vai mostrar verde, vermelho, azul, rompeu, não rompeu. Né? Ele é exato, né? Ele elimina dúvidas. Às vezes você não sabe se ele está ou não está, usa o indicador. Se é vermelho é para vender, se é verde é para comprar. Né? Então eles ajudam nesse sentido. Eles ajudam a desenvolver, e eu poderia colocar aqui, a enxergar melhor as estratégias. Por quê? Porque você tem um indicador que está lá nas alturas, né? Vou dar um exemplo, é diferente do indicador que ele está aqui se arrastando aqui embaixo. Ele te dá informação diferente. Se tu tiver um indicador que tu tem duas bases, base em cima e embaixo, e ele estiver lá nas alturas e tu sabe que aqui é o máximo, ele não vai mais, e tu tem um indicador que ele está aqui embaixo e ele está começando a subir, ele te dá informação diferente. Então o teu emocional, o teu pensamento, a tua estratégia pode ser diferente. São gratuitos, tá? A plataforma MetaTrader é bastante favorável. Por quê? Porque ela é aberta à programação, você consegue muitos indicadores na internet, você consegue contratar um programador, o programador faz para você. Show de bola, tá? São gratuitos. E os robôs semiautomáticos, por quê? Aquilo que eu já falei, ele dá uma tranquilidade ao controle emocional, tá? Ele tem uma execução precisa, é isso que eu quero que vocês tenham, tá? Que vocês tenham. Tem algumas pessoas que já estão usando, tá? Eu fiz um webinário. Eu fiz um webináriozinho e lancei alguns semiautomático, até como fase beta, e foi show de bola. Tá gratuito, tá? Matheus pede, MetaTrader é só para o Forex ou para o Bovespa também? Tem MetaTrader 5 para o Bovespa também.
tá? Tem MetaTrader 5 para Bovespa também, em várias corretoras e tal. Beleza, gente? Show de bola. E aqui tem a segurança no trading, né? A segurança quer dizer que você vai ganhar sempre? Não, a segurança é que o que acontece? Você tem aquela questão, o nível de execução mais rápido, a questão da segurança, né? Muito mais fácil. Inserção de ordens em milissegundos, que eu estava falando antes. Tu imagina fazer trade manual e colocando ordem em milissegundos. Cara, isso é muito bom. Sim, Alex, MetaTrader tem. E, inclusive, quando o MetaTrader veio para o Brasil, eu participei de uma parte do desenvolvimento dele. Hein? Demorou um ano. Tá? Vou explicar, Hélio. Pode ficar até o final aí que você vai ver. Tá? Inserção de ordens em milissegundos e a possibilidade de colocar estratégias complexas. Beleza? Tranquilo? Pessoal, estão entendendo? Dão um ok aí se vocês estão entendendo, que daí eu tomo uma aguinha aqui. Ô Hermes, tudo bem? Eu vi que você está aí agora. Boa noite. Também de Caxias. Pô, vamos fazer o pessoal do Sul começar a operar mais, né? Não conheço quase ninguém que opera aí. Então, Lucas, uma pergunta, Lucas. Aonde podemos comprar robô semiautomático? O que eu vou apresentar hoje é 100% gratuito, tá, gente? Então, assim, o objetivo principal não é vender, é sim transmitir informação, beleza? Tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Tá? Aonde que você vai conseguir? Eu vou aproveitar a tua pergunta e vou falar. Normalmente, para você fazer um robô automático ou semiautomático, o que acontece? Tem que ir atrás de um programador, né? Deixa eu colocar aqui. Tem que contratar um programador, né? Passar a ideia para ele e ele te entrega de volta, tá? É assim que funciona, tá? Tem que... Ô, Roberto, tudo bem? Rio de Janeiro, tudo bom? Quanto tempo? Bom que tá no mercado aí, show de bola, tá? Essas ferramentas podem ser utilizadas para criptomoedas? Se for utilizadas lá no MetaTrader, lá podem sim, tá? Beleza. Vamos lá. Principal conceito do semiautomático, tá? Eu vou falar agora aqui o principal do conceito semiautomático. No manual, a gente vai lá, a gente vai pensar... Opa, não deu zoom. A gente vai pensar... Bom, ele está numa mínima, está no suporte, está numa resistência, barará, tem os pré-requisitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Opa, vou dar um exemplo hipotético. Eu vou comprar. Depois que eu comprei, eu tenho que definir o meu gain, definir o meu loss, né? Eu não trabalho com loss, tudo bem. Eu recomendo, né, ter limite de perda. Né? Se eu vou ter um ganho único, se eu vou deixar correr uma tendência, né? Isso tudo eu tenho que definir. Se eu vou sair parcial, aqui eu saio com 70% do trade, aqui eu fico com mais 30%. São exemplos. Então, a gente pensa antes, aperta o botãozinho ou deixa uma ordem pendente e depois a gente tem que pensar depois. Então, são dois momentos. No semiautomático, a ideia é, a gente pensa, a gente toma a decisão, ou a gente vai deixar uma ordem pendente, ou a gente vai comprar mercado, e a partir que a gente executou a ordem aqui, daqui para frente, ele tem várias condições pré-configuradas, e ele vai lançar o ganho, ele vai lançar o loss, ele vai encerrar parcial, entendeu? Ele faz tudo. Beleza? Então, o semiautomático é isso, tá? O trader toma a decisão antes, e depois que você entrar no trade, dali para frente, o semiautomático ele faz as definições que você fez. Aí que elimina o emocional, aí que ele vai executar preciso, por isso que ele te dá mais segurança, né? Porque você, eu vou lá colocar a ordem de ganho, entendeu? Até você colocar a ordem, abrir boleta, preencher o valor lá 1.11015, cara, os robôs trabalham, o mercado financeiro trabalha em milissegundos. Se você demorar 10 segundos aqui, cara, você está longe. Beleza? Estão entendendo o semiautomático aí? Vou mostrar na prática, né? Olha lá. Então, eu vou falar primeiro agora dos indicadores, tá? Que é uma facilidade. E depois, no final, eu já vou falar agora... Agora é rapidinho, tá? É 20 para as 9, até as 9 horas eu falo tudo e tá tudo certo. Tá? Até porque eu percebi que, tipo, eu já dei o doce, né? Já falei que tem pirulito, agora todo mundo quer o doce, né? Então não adianta ficar demorando muito. Né?
Vamos lá. Indicadores, tá? Evandro, você usa esses indicadores? Algumas vezes eu utilizo. Eu coloquei alguns indicadores aqui, que é o que eu vejo. Já vai, Alex, já vai, Carlos. Já vou respondendo tudo, perguntas no final, tá? Uh, Vamos lá. Conheço muitos traders, bastante professores, enfim. E muitos usam algumas estratégias com indicadores, tá? E eu vejo uma similaridade, vejo assim, muitos usando, e eu acho que muitos de vocês vão usar, entendeu? Que nem o Lompa tem um grupo dele, eu sei como que eles operam, entendeu? Eu sei como o pessoal do Rio de Janeiro opera, né? E o pessoal de São Paulo, o pessoal que já participou de alguns treinamentos que eu fiz. Então eu sei como vem por aí. Tá? Então eu compilei alguns, são poucos, são 6 hoje que eu vou disponibilizar, mas depois, com o passar dos meses, aí a gente só vai crescendo, tá? E até aceito depois, se vocês quiserem. Ah, Evandro, por que tu não disponibiliza tal indicador? Vamos lá. Então, esse aqui é coisa simples, tá? Dá para dar até risada do que é, mas eu acho que facilita, tá? Vamos lá. Todos os indicadores e as coisas vão começar com SF, porque vai ser Estúdio Finance, tá? Alguns deles tem na internet com outros nomes, eu simplifiquei para colocar o mais próximo, para a gente saber o nome, saber o que ele dá para a gente. Entendeu? Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Antes de eu falar um pouquinho mais, agora que o pessoal comentou aí, facilita bastante para quem é o semiautomático? Para quem opera scalper, tá? Para quem opera day trade, para quem opera swing trade, para todos. Para quem tem falha de memória, ajuda bastante, tá? Então esse indicador aqui, ele vai mostrar um valor atual, candle time, spread, máxima, mínima. Tem lá o gráfico, normalmente a gente tem um gráfico não tem nada, e aquele indicador básico. Então eu vou disponibilizar isso aqui, tá? Então para quem está chegando, quem não tem, é bem simples, ele vai mostrar o que? O valor atual da cotação. Ele vai mostrar o candle time, é quanto tempo falta para fechar o candle. Tá? Tem gente que tem uma estratégia só no fechamento do candle, entendeu? Pô, dá vontade no banheiro. Pô, tem 1 minuto e 36. Dá tempo de ir no banheiro ou não dá? Você que pensa. Não, não dá tempo. Então vou esperar fechar o candle, porque se tiver que fazer alguma compra, uma venda no fechamento do candle, você sabe que vai fechar daqui a pouquinho. E tem gente que gosta de ter acesso sempre. Qual que foi a máxima? Máxima e mínima. Então tem a máxima e a mínima aqui, né? E a informação muito importante, né? Que a maioria às vezes despreza, mas é bom ter, né? O spread, entendeu? O spread do par de moeda. Então não ocupa espaço, tá no cantinho ali, entendeu? Então esse indicador aqui vai estar ali no site, vou colocar para vocês. Ele é um pouquinho configurável, tá? Dá para tirar essa parte de cima, dá para tirar a parte de baixo. Então é um indicador que eu acho que vale a pena estar na frente, não pesa no MetaTrader, vale a pena estar lá, entendeu? Por que é importante? Se você tiver esse indicador, tem alguns indicadores que só tem spread, também funciona, ajeita. Mas deixa esse indicador e fica prestando atenção no spread na hora da notícia. Vai saindo notícia. É uma informação a mais que você tem. Muitas vezes você está na frente da tela, mas você não tem spread rodando. Você acha que ele abriu tanto. Coloca no DAX lá, que eu opero o DAX para você ver lá quanto que abre de spread. Entendeu? A gente começa a aprender um pouquinho mais. Tá? Então esse é um indicadorzinho básico. O outro indicador é o Estúdio Finance, é média móvel colorida. Tá? Eu sei que muita gente usa média móvel, então eu coloquei a média móvel, foi feito pelo Lucas, que treina junto comigo aqui, que é programador. Né? É uma média móvel normal, tá? Você seleciona se você quer exponencial, se você quer ela normal, e ela troca de cor conforme os dados. Tá? A média móvel é feito um cálculo, então os dados delas do candle anterior para esse baixou, ele vai começar a ficar vermelha, ou a cor que você quer colocar. Tá? Então isso aqui é bacana, porque o que acontece? Eu sei que tem gente que usa várias médias móveis, né? Tem gente que usa a média móvel lá baseado em Fibo, né? Então usa a média móvel 1, 2, 3, 4, 5 e vai no visual. Pô, quando tiver um visual quase todas no vermelho descendo aqui, querendo ou não, fica uma informação diferente. Beleza? Então essa média móvel aqui também vai estar disponível. Coisa simples, tá, gente? Mas pode facilitar para vocês, tá? Pode facilitar para vocês, tá? Outro indicador que eu vou colocar aqui é o MACD, tá? Chamado MACD Flash, que muitos falam MACD, né? Eu também. Qual que é o grande lance dele? Eu gosto do MACD,
Entendeu? Por muito tempo eu usei ele como fator principal, hoje ele é um complementar, né? Dentre as várias estratégias que eu utilizo, algumas robotizadas ou não, eu gosto do MACD. E há muito tempo atrás eu pedi para fazer uma flechinha. Por quê? Porque a gente tem uma linha rápida aqui no, sem entrar no mérito do indicador, a gente tem uma linha, tem um histograma, histogramas são essas barrinhas, a gente tem uma linha aqui que vai passando. E quando ele cruza aqui, às vezes a gente ficava em dúvidas, entendeu? A gente ficava em dúvida. Então eu mandei um programador fazer, ó, cara, faz uma flecha aí para mim entender direito quando que ele, né? Quando tem, aqui ficou muito claro, mas às vezes ele não fica muito claro. Então é um MACD, né? Ele coloca as setas quando a média vai romper aqui esse ponto. Não é o ponto zero, tá, gente? É o ponto aqui da média. Depois vocês colocam no gráfico, vocês colocam aí, tá? Vou responder depois, Alex, tá? Não te preocupa. Tá, então, o MACD, esse eu acho que o pessoal gostou, porque eu sei de bastante gente que usa, né? Então eu acho que é importante ter aí cada um na sua configuração. Tem os MACD lá que é em formato de linha, né? Aí com isso aqui você pode ter ele em histograma, que ele mostra também bem legal, né? Como tem o ponto zero, eu acho bem interessante. Tá? É questão de interpretar. O RSI, tá? Esses indicadores todos, Renato, vai ficar no site, tá? À disposição, gratuito. O RSI, que tem bastante gente que usa, aí cada um usa como quer, tá? Esse RSI, o cálculo é o mesmo, né? O que ele tem de diferente? Ele tem lá, normalmente, ele insere setas no gráfico, tá? Então aqui no gráfico vai ter informação de setas, e ele troca de cor quando ele ultrapassa os limites. Normalmente o MACD tem o quê? Você tem lá 0 e 100, né? E você trabalha com alguns limites. Bom, aqui ele está um pouquinho mais fechado, mas trabalha com 80, com 20. Enfim, você define o tamanho. Quando ele chegar no limite que você estipulou, ele começa a ficar com uma cor. Aí às vezes você não sabe se ele ultrapassou. Será que ele ultrapassou aqui o limite que eu coloquei? Então aqui ele fica verde, aqui ele vai ficar vermelho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente ia ficar em dúvidas, ó. Então ele serviu para a gente não ter dúvida, tá? Essa é a ideia do RSI, tá? Depois eu vou colocar ele no MetaTrader para vocês verem aqui, tá? Então dá para tirar as flechinhas, se quiserem colocar, dá para colocar, dá para ficar bem, bem bacana, tá? Então esse é o quarto indicador, né? É o quarto. Vamos lá para mais um. Todos no site da Estúdio Finanças, só que depois eu vou tentar ver se ele já está no ar com essas que a gente estava colocando hoje à tarde todos, tá? Vamos lá. Esse aqui é um outro que eu não utilizo, mas muitas pessoas precisam, tá? Utilizar. Esse chama Estúdio Finanças de Work Time, tá? Por quê? Porque ele vai mostrar Estúdio Finanças, ele vai mostrar as setas e as cores. Esse aqui eu coloquei errado. Desconsiderem, por favor. Peço perdão. O slide com falha. Ele vai fazer o quê? Ele tem duas janelas de horário. Então você vai marcar um horário, por exemplo, das 8 às 12. Aí ele vai marcar, das 8 às 12. E ele vai marcar o quê? A máxima e a mínima. E depois eu quero ver, eu vou dar um exemplo, eu quero ver a sessão de Londres, e depois eu quero ver a sessão do americano, dos Estados Unidos. Então eu vou colocar lá, do horário da minha corretora, das 15h30 até, sei lá, quero até as 18. Aí ele vai marcar a máxima e a mínima. Por que é bacana esse indicador? Porque a gente consegue medir amplitude. A gente sabe, bom, aqui é a seção da Ásia, vou dar um exemplo. Olha a amplitude da seção da Ásia, olha a seção de Londres. Então a gente consegue medir, será que eu vou querer trabalhar aqui? Aqui dá uma média de 30 pontos, aqui dá uma média de 60. Adianta eu fazer um take com 50 pontos aqui? Nunca dá 50 pontos, olha só. Tinha que ser ninja, comprar aqui, vender lá em cima, vender lá, comprar aqui. Então favorece a gente, o visual ajuda a gente a formatar nossas ideias. Beleza? Tranquilo? Work time, desconsidera essa parte aqui, por favor, né? E se tiver mais algum erro, máxima e mínima do day ali também acho que vai ter o erro, né? Eu nem coloquei complemento aqui. A máxima e mínima do day, do dia, eu consigo ver tudo no visual hoje, tá, gente? Pega um gráfico, eu sei que aqui começou o dia, aqui terminou o dia. Máxima, mínima, tá? E o que acontece? O meu olho está batendo lá para frente. Perfeito. Muitas pessoas precisam ter a confirmação do visual. Então aqui tem, olha só. A gente está trabalhando no dia seguinte, ou seja, a informação é do dia anterior,
mas com o gráfico aqui. Então a gente tem essa máxima no dia seguinte, olha só, projetado até o final, e a mínima, olha só, a mínima do dia anterior está projetado. Entendeu? Então a gente consegue dar algumas informações, como por exemplo, olha só, a primeira queda do dia ele parou na mínima do dia, depois ele subiu de novo, depois ele parou de novo. Olha só quanto ele sambou aqui nessa parte. Por quê? Porque a gente tem uma informação do dia anterior. Tranquilo? Então é isso que a gente consegue ter algumas ferramentas aí para facilitar, né? Esses são seis indicadores. Todos estão no site estudiofinance.com.br. Deixa eu só ver se o Wagner está aqui. Tá. Beleza. Posso. Depois no canal da Estúdio Finance lá tem outros vídeos, tá? Não, eu vou falar somente sobre esses 6 hoje, Sibeli, porque senão a gente poderia falar sobre milhares de indicadores. Se vocês quiserem mandar e-mail depois, tá? Inclusive eu vou colocar aqui já agora o e-mail, mas se vocês quiserem mandar e-mail para o contato @estudiofinance.com.br com sugestões, no final eu vou colocar de novo. Seria muito bem-vindo, tá? Ô Vinícius, tudo bem? De Gramado? Legal, seja bem-vindo. Bacana, Vinícius. Tá? Então aqui são esses 6 indicadores. Tá? Deixa eu pegar aqui a plataforma, deixa eu ver qual que é. Aqui. Tá? Quando você salvar os indicadores aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão ter aqui na área de indicadores, vocês vão ter eles aqui, ó. Eu tinha ele antes como RSI Evandro, tá? Aí eu coloquei como SF que fica melhor. Olha só, então tem os dados spread, tem o MACD flecha, tem o máximo e mínima, tem a média móvel, tem o RSI color, tem o work time. Tá vendo? Então assim, por que também eu coloquei todos os nomes com SF? Que daí quando você for usar, fica organizado no teu MetaTrader. Fica um pouquinho melhor. Tranquilo, gente? Beleza? Ô Bruno, não te preocupa aqui em Mato Grosso, aí Cuiabá, Campo Grande, Sinop, ali eu tenho muitos amigos traders por aí. Muitos. Inclusive estou devendo uma visita. Tá, gente? Então vamos lá. Eu vou mostrar ali um pouquinho de algum indicador aí. Por exemplo, aqui eu vou mostrar rapidinho, mas só uma pincelada, tá? 5 minutinhos, no máximo 9 horas, falando de indicadores para depois eu mostrar o semiautomático. A gente não se estende e a gente consegue ver. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? O dia de hoje aqui que já mudou lá, ele vem trabalhando aqui, olha, a mínima de ontem e a máxima, olha só, a máxima aqui de ontem. Tá vendo? Então esse é o indicador. Eu vou colocar o MACD, né? Que vocês tinham colocado. Eu vou colocar do jeito que está aqui, tá? 12, 26, 9. Essa cor não favorece, né? Vou colocar um cinza, né? Aqui um escuro, ó. Já melhorou um pouquinho. Tá? Então o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o quê? Quando esta média rápida romper o histograma, ele vai mostrar uma cor. Né? E aí quando ele ficar consolidado, quando ele mostrar, enfim, é uma ferramenta que, olha só, serve para apoio. Depois vocês trocam de cor. Tá? Work time, eu vou colocar do jeito que está aí. Tá? As entradas você pode colocar a primeira janela de horário, ó, da 0 às 7. Vou colocar das 0 às 3. Tá? E das 14 às 17. Vou dar um OK. Ó. Tá vendo? Então ele vai marcar da meia-noite até as 3 e depois um outro horário. Entendeu? Então eu quero saber como é que foi. Legal, bacana. Tá? É outro indicador que está aí. Os dados do spread, né? Vou colocar lá em cima, só vou tirar meu fundo aqui, uso mais claro. Vou colocar, ó, ele vai aparecer lá em cima. Tá? Então agora a gente está usando lá que para o euro-dólar, ó, 0,6 spread. Tá? Falta 4,25 para fechar o candle, olha só. Vamos lá para o candle, né? Então falta aqui, ó, 4,12 para fechar o candle. Então são pequenas informações, tá? Que vocês têm aí. Não, Sibeli, MetaTrader é gratuito, tá? No Brasil, quando veio, eles cobraram, tá? Mas já mudaram de opinião, é gratuito, tá? O RSI Color, vou colocar aí também, então, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Ele tem um alerta, então ele veio com um alerta, olha só, ele disparou, né?
o alerta. Ele marca por que é o alerta? Porque ele está chegando agora, ó. Está ficando vermelho nesse candle, então ele está marcando aqui. Entendeste? Quando ele marcar o verde aqui, ó, ele ficou verde aqui, ele marcou uma flecha lá, tá? Totalmente configurável, tá? Você pode colocar aqui a entrada que você quiser, entendeu? O jeito que você quiser, bem tranquilo, tá? Dados premium aqui de máximo mídia, média móvel cola, né? Média móvel é tranquilo, né? Vou colocar uma de 21 aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar uma outra média móvel aqui, vou botar uma de 50. Aí, ó. Vou colocar mais uma média móvel de 100 aí. Tá, gente? Então, assim, não precisa misturar tudo, tá? Mas se você é o cara lá da média móvel, vamos lá. Máximo mínimo do dia, work time, dados spread, tirei. Entendeu? Então, ele acaba tendo um visual para facilitar às vezes, entendeu? Você consegue ver que às vezes a média curta, ó, ela não cruzou, mas ela começou a subir, entendeu? Mas as médias longas, elas se aproximaram e continuaram. Então, às vezes facilita, entendeu? Aí ajusta cada um no seu tamanho aí. Beleza? Tranquilo? Beleza. O pessoal está pedindo um pouco aí sobre corretora. Eu não vou falar sobre corretora, entendeu? É muito pessoal de cada um. Quando se fala de corretora, tem que elencar pontos positivos e negativos e que é importante para você. Tá? Temos pessoas do Japão, temos pessoas de Portugal, temos pessoas de Londres, temos pessoal do norte do Brasil, do sul do Brasil, cada um tem uma realidade. Então, cada um pesquisa aí, né? No meu canal lá eu falo um pouco e não falo nomes, entendeu? A gente tem que falar com pontos positivos e pontos negativos. Que uma que pode ser boa para mim pode não ser para você e vice-versa, tá? Isso também com o tempo a maturidade eu aprendi. Beleza? Vamos voltar para os slides lá e vamos para o semiautomático. Tranquilo? Perguntas sobre indicadores, vocês acham que é válido, não é válido? Eu sei que é bastante simples para quem já está há bastante tempo, mas enfim, né? A ideia é contribuir. Se vocês depois puderem repassar para quem está começando, porque a gente sempre tem um parceiro 2 aí que está começando, né? Beleza? Semiautomático. São 2 semiautomáticos, tá, gente? Isso aqui, ó, 2 para as 9, tá? Eu cumpri com uns minutinhos aí de não ultrapassar, né? Vamos lá. Eu chamo de SF. É muito simples, tá? Para quem faz scalper vai gostar. É tão simples que faz bem pro scalper, né? SF é semi, porque é semi-automático, e básico, porque ele é o mais básico possível. Você só coloca o gain loss, tá? Vou lá, vou dar um exemplo. Eu tenho ele na tela aqui. A janelinha dele, eu vou mostrar agora nos slides e depois eu vou lá pro MetaTrader. Tá? Quando você vai colocar ele para configurar, você só tem 2 coisas para configurar. Entendeu? Lembrando, gente, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui um pouquinho melhor. A partir daqui nós temos o trade, mas antes do trading aqui, o trader, eu aqui, o Evandro, eu, você, vamos tomar decisão. O semiautomático ele vai executar dali para frente. Tá? Então, o que esse aqui vai executar dali para frente? O take profit e o stop loss. Ele é muito simples. Então, ele só vai colocar o take profit, o ganho, e vai colocar o stop loss. Tá? Beleza? Se eu programar 200 aqui é 20 pips ou 100 pips, aí cada um vai se ajustando. Muito simples, mas eu vou usar ele já para colocar agora aqui. Eu já vou colocar ele agora na tela aqui. Esse aqui eu tô com ele, esse aqui eu tô com... Esse aqui é o Expert, eu vou colocar o Basic. Basic aqui. Ó, vou colocar na tela aqui, ele vai abrir aqui, né? Eu só tenho que colocar aqui para permitir, tá? Beleza? Então aqui, ó, vou colocar 300 e 300, tá? Beleza, gente? Tá? Ok. Ok, vou botar aqui 001, porque é uma conta real, né? Daí fica melhor. Funciona tanto em conta real quanto em demo, tá? Então eu tô com ele lá. Digamos que eu quero colocar uma ordem pendente aqui em cima, ó. Entendeu? Quero colocar uma ordem pendente de compra. Eu vou colocar uma compra aqui, ó. Quando eu startar aqui, eu só larguei a ordem de compra, o que ele fez? Ele colocou o ganho de 250, olha só.
Perdão, 300, vamos ver aí. Ah, foi 250. Espera aí. Vamos botar de 200. Vamos ver se ele foi certo ou não. Aqui foi. Lá em cima ele ficou contigo. Vamos remover. Mas assim, eu vou colocar aqui. Digamos que eu queira comprar aqui. Eu vou colocar uma ordem pendente aqui. De negociação de compra, ó. Eu larguei a ordem, em questão de segundinho ele já largou lá em cima. Tá vendo? Então é muito rápido. Ó, depois eu posso arrastar para cima e para baixo. Então só o tempo que você vai colocar, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. Digamos que eu quero aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar bem curtinho aí. Tá? Digamos que eu quero colocar uma ordem de venda aqui, ó. Tá vendo? Ele está largando um pouquinho mais alto, mas depois eu vou ajustar. Tá? Então o que acontece? Ele larga muito rápido a ordem, entendeu? E aí o que acontece? Deixa eu tirar aqui. Eu vou querer colocar uma ordem de segurança. Olha só, eu coloquei uma ordem pendente de compra. Ele colocou gain loss. Depois eu posso ajustar o meu ganho pequenininho para cá e o meu stop pequenininho para cá. Mas ele já largou a ordem, isso a gente ganha tempo. Tranquilo? É bem simples, é só isso aqui, ó. É só alguma coisa assim. Tá bem tranquilo. Entendido? Vai ficar gravado, né? Depois vocês repassam e vocês vão receber. Tranquilo? Vamos lá. Eu quero mostrar o outro que é um pouquinho mais completo, né? Então esse é bem simples. E aí é um da Studio Finance, é um Semi Expert 1, tá? Um porque eu tenho ideia de ter vários, 2, 3, 4, 5, cada um com seus parâmetros. Esse aqui vai exigir um pouquinho mais. Quem é novo, não entende, aproveita o máximo possível, depois a gente vai, tá? Vamos lá, o que é esse aqui? Esse aqui já tem uma entrada de parâmetro maior. Ele define gain loss, ele define o break-even, tá? Break-even é trazer a ordem para um ponto. Ele já aciona o trailing stop, que é um stop móvel. Ele tem um horário de encerramento para o day trade, entendeu? E ele tem um horário de encerramento na semana. Basicamente é essa a configuração, a gente, tá? Então vou falar lá. Assim como o básico, ele tem aqui então o take profit, ele tem o stop loss. Eu vou lá em colocar em pontos. Beleza? Beleza. Mas ele tem também o que? Ele tem um break-even. Ou seja, esse break-even eu vou desenhar aqui. Eu comprei, eu tenho meu gain, eu tenho meu loss. Mas se ele chegar vamos dizer que aqui tem 250, tá? Que é o que tem aqui. Mas se ele chegar a 200, eu quero que o loss saia daqui e venha para o break-even. Ele faz. Ou eu posso ser tanto em pontos quanto em percentual. Se ele andou 70% do meu trade, ele vai trazer o break-even. Então o que acontece? Lembro de novo. Aqui está o trading, nós tomamos a decisão antes e a gente deixa programado várias situações, depois ele vai fazer. Tranquilo? Outra situação, quero desabilitar break-even, não opero. Desabilita, digita 0. Tá? Eu quero trailing stop. Trailing stop é o quê? Aquele que vai subindo. Entendeu? Ele não vai largar um 0, mas ele acionou um pouquinho e ele vai subindo. É tipo um sombra, né? Estou falando rápido, gente, porque vai ficar gravado e tenho certeza que depois vocês vão baixar, entendeu? E aí, tranquilo. Ô Marcos, boa noite, tudo bem? Da Investiologia, legal, o grupo da Investiologia do Sérgio, sejam bem-vindos. Tá? Então, não adianta eu ficar aqui 3 horas explicando para vocês, eu explico, vou disponibilizar, entro no canal da Studio Finance e vocês vão ter informação, tá? O principal, a gente vai cumprir. E aqui é uma parte que eu coloquei para mim já, que nós temos defeito, né, gente? Quantas vezes eu só faço day trade? Ou seja, começou o dia, chegou o final do dia, eu encerro. No dia seguinte começou o dia, encerro. No dia seguinte começou o dia, fiz o day trade e encerro. Várias vezes eu esqueci de cancelar uma ordem de ordem pendente e eu já fiquei para o dia seguinte. Então isso aqui uso encerramento no day trade, uso. Tá? Por quê? Então eu vou colocar um horário. Pô, se chegar até as 22 horas e eu sair, fui jantar e eu esqueci alguma ordem pendente lá e tiver aberto, ele vai fechar todas as operações e vai cancelar todas as ordens. Pô, isso é uma segurança. Vai operar DAX aí que tem gap todo dia aí para ver como que é. Entendeu? Então essa é uma segurança, tá, gente? Ou mais. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui. Eu fiz uma compra
e meu gain está lá em cima e o meu loss está aqui embaixo. E o mercado foi andando, foi andando, foi andando, não pegou nada, está aqui no meio. Quando ele chegar às 21h30, ele vai encerrar o preço que tiver. Beleza? Mas tem gente que faz swing trade, né? Que nem eu falei que serve o swing trade, e fica comprado vários dias. Mas não gosta de ficar comprado ou vendido na sexta para o domingo, no Forex. Então tem um encerramento na sexta-feira. Sabe, aquilo lá, esqueci, tal, tal, tal. Entendeu? Eu esqueci de colocar. Então coloca lá um horário, ó. Sexta-feira, tal horário, fecha tudo que tiver, vai fechar. Então ele é um semiautomático que antes da operação você vai definir, aqui, por exemplo, eu defini que vai ser 250 de ganho, eu defini que vai ser 200 de loss, e quando ele andar 70 pontos a favor, ele vai para o break-even, e que vai fechar tudo às 9h30. Você vai definir isso, entendeu? Dali para frente ele vai fazer tudo. Vamos lá para o MetaTrader? Deixa eu limpar os indicadores aqui. Parará, parará, parará. Eu tenho mais alguns minutinhos, né, para não demorar muito e ficar com o material. Aqui está o EA, tá? Eu vou botar aqui no cantinho e vou mostrar para vocês. Aqui eu posso colocar. Evandro, eu não quero gain, eu posso colocar 0, entendeu? E não quero stop, também posso colocar 0. Mas posso colocar lá 250, posso colocar 200. E aqui o break-even eu posso colocar tanto em pontos ou em percentual. Olha só que legal. Quando chegar a 90% do trade, eu não quero mais perder. Por quê? Tu imagina eu comprar. Espera aí. Vamos lá. Tu imagina eu fazer uma compra, meu ganho está aqui e meu loss está aqui. Tu imagina ele subir, 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 ele chegou aqui em cima, ó. Não pegou meu ganho e ele voltar tudo e estopar. Entendeu? Se você colocar 90%, quando ele chegar a 90% aqui, esse stop ele vai trazer para o 0 a 0. Ou até mais. Um break com um trailing stop. Isso é longevidade no mercado, isso é gerenciamento, isso é um monte de coisa. Entendeu? Tá? Depois eu já vou responder, tá? Mais 5 minutos eu já vou respondendo aí, Vinícius, para todo mundo aí, tá? Cibele, o André, o Alex. Gente, estou explicando super rápido, tá? Super rápido, mas vamos lá. Está habilitado, né? Digamos que eu vou criar uma ordem pendente. Bom, o Evandro acha que quando o mercado passar daqui, ele vai subir. Então eu quero comprar aqui. Perfeito? Perfeito. Eu vou lá, né, e vou colocar uma ordem de compra. Vamos ver se vai funcionar. Ali, coloquei uma ordem de compra e ele já andou lá os 250 e ele já largou a ordem de 200. Gente, olha quanto olha só, eu vou colocar a ordem agora, ó. Pam, já está a ordem lá. Não cai a internet, entendeu? Já está ali a ordem. Evandro, mas eu não queria o ganho aqui, eu queria o ganho mais lá em cima. Você já está lá, a ordem já está lá. Eu queria colocar um stop bem curtinho, já está aí. Facilita bastante. Tá vendo? E, vamos lá. Eu posso colocar, já está, ó, trailing stop, eu não quero. Entendeu? E se ele chegar a 50% do trade, ele já vai puxar para o break-even. Olha que maravilha. Entendeu? Vou tentar colocar poucos pontos aí para ver se está tudo certo a configuração. Se tiver algum errinho, a gente vai colocar. Vou fazer uma compra, ó. Pum, ele largou, ó. 100 e 100. Tá vendo? Olha que legal. Eu vou cancelar aqui e vou colocar aqui para os scalpers. Vamos ver se eu consigo colocar 30, bem pequenininho. Tá? Vamos ver aí, Lompa. Aí, ó. Pronto, já largou a ordem. Olha que rapidez, tá vendo? Depois pode jogar para cima, depois para baixo. Né? Não, eu quero um gain mais loss. De novo, vamos lá. Vou cancelar aqui. Evandro, eu quero aqui, ó, se romper aqui, eu quero vender. Vou lá, vou colocar uma ordem de venda. E quero fazer só um scalperzinho. Tá ali, ó. Venda, 3 pips para cima, 3 para baixo. Muito rápido. Entendeu? E aí, dentro disso, tem todo o contexto. Beleza? Gente, muitas dúvidas vão surgir, principalmente para quem está começando. O que é o essencial para vocês saberem? Vou voltar por os slides aqui. O que eu acho que é a essência que todo mundo tem que absorver hoje é que a informação chegou até vocês, que vocês sabem que existe a ferramenta, entendeu?
e que está acessível para vocês, entendeu? Trader no Paraguai conhece? Conheço, tem uma pessoa do ladinho ali, entendeu? Oswaldo, Luciana, né? Tá ali, do ladinho, tá? Ah, então, olha só, gente, vocês vão começar. Esse aqui são dois exemplos bem básicos. Dá para colocar muito, muito, entendeu? Eu quero calcular o lote. Por exemplo, quando ele comprar, eu vou dar um exemplo aqui de novo no MetaTrader, tá? Quando eu quero largar uma ordem aqui, vocês viram que eu coloquei um lote pré-definido aqui. Mas eu quero um lote que quando eu largo uma ordem pendente aqui, que ele calcule já 3% da minha conta. Entendeu? Aí se tua conta tiver 1.000, ele vai largar um lote, 1.0. Se tua conta tiver 5.000, sei lá, ele já vai estar ali 3.0. Cada trade vai ser diferente. Dá para fazer. Tem muita coisa para fazer, entendeu? A ideia principal hoje é vocês saberem que existe a ferramenta que está disponível. Aonde que você vai encontrar? Você vai encontrar no site da Studio Finance, tá? estudiofinance.com.br. No final eu vou colocar aí, tá? Tá? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver aqui. Tal. Tem as perguntas. É melhor o break-even e o loss. Depois eu vou explicar sim, tá? Então, o site ele estava subindo hoje à tarde com todas as modificações. Se não tiver, eu peço só paciência para vocês, tá? Que mais tardar amanhã de manhã, na madrugada, vai estar atualizando. Beleza, gente? Então, assim, é no site da Studio Finance. E vamos lá. Eu queria mostrar mais tem mais coisas para vocês, então, mas o creme do creme era os indicadores que eu gostaria que vocês tivessem lá e os indicadores. Então, 6 indicadores para vocês terem e por enquanto 2 semiautomático, tá? Vai estar lá no site. Quando eu falei que era ferramentas de apoio ao trading, essas aqui são ferramentas práticas. O indicador é prático, tá lá. Essas boletas são maravilhosas, entendeu? Dá para fazer boletas com fecha tudo, dá para fazer um monte de coisa. Eu tenho muita coisa pronta para colocar para vocês. Mas existem outras ferramentas de apoio ao trading. Essa é prática. E agora eu vou ter que colocar aqui. Isso. Então existem muitas ferramentas de apoio ao trading. Essas são práticas, porque você vai colocar na boleta, você vai, né? Você vai colocar. Mas existem ferramentas que estão lá, indicadores, né? Existem ferramentas que estão no trading. Existem ferramentas que eu poderia citar, eu acabei não citando, que é um servidor, um VPS. Né? Eu poderia entrar na parte de hardware, que é computador, que é uma tela, 2, 3, 4, 5 telas, uma boa máquina, mas não é esse o ponto, tá? O outro ponto que eu quero colocar para vocês, eu vou passar o slide agora, é esse aqui, ó. Eu vou passar tudo, tá? Já acabei mostrando aqui, né? Esse aqui é o quadro que eu uso aqui, ó, no meu escritório, né? Eu tenho 4 quadros aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 quadros, tá? Eu só vou passar tudo aqui porque daí não quero que fique só com a imagem do quadro. Mas eu quero passar o diário de trading, tá? Muitas pessoas falam, mas o que é um diário de trading? Eu não sei vocês, mas eu tive a oportunidade. Tá, tirei a câmera aqui. Eu tive a oportunidade, e eu sou meio metido, eu fui lá e fiz um caderno, entendeu? O Vinícius, não sei se está assistindo aí, tem uma gráfica em Caxias, encontrei ele é do trading, disse, cara, a gente tem que desenvolver aí, ó. Tá aí, eu fiz uma meia dúzia, fiz um evento com ele, tudo. Tem um monte de coisa aqui, ó, dentro. Não sei se vai dar para ver aqui. Tem as páginas em branco. E eu tenho 3 anos de trading aqui, ó. 3 anos de trading aí, com dados estatísticos que depois eu jogo só na planilha. Só na planilha. E aí eu consigo. Então, assim, Evandro, precisa ter isso aqui? Não, não precisa. Pode ser a parede com carvão. Entendeu? Mas são ferramentas de apoio ao trading. Não deixa numa planilha de Excel, só a planilha de Excel, para colocar ali e aí você nunca vai ver. Entendeu? Os quadros que eu tirei foto e mostrei para vocês estão ali, ó. Eu apaguei para vocês não verem meus resultados, coisas para cá e para lá, mas é aqueles ali, ó. Entendeu? Eu tenho aqui 1 metro por 50 centímetros. Me faz bem isso. Eu chamo de quadro da verdade. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o diário de trading. As planilhas de trading tem que ter. Planilha de gestão de capital, para você saber quanto você vai ganhar. E o quadro da verdade, que é esse quadro aqui. Que eu sempre falo. Ajudou muito isso lá na época da Bovespa ainda. Por quê? Porque tinha dias que a gente ficava assim. Né? Meus parceiros aí, dava stop. Pô, não serve a estratégia.
entendeu? Não serve uma estratégia, eu vou ter que mudar a estratégia, barará, barará. Não é assim. Depois fechava positivo, positivo, positivo. E aí você via, pô, aí você fazia positivo, aí você ficava positivo no mês, aí tinha feriado, aí você ficava positivo, aí não operava. E quando você via no final do conjunto, você tinha informação, pô, a primeira semana foi boa, a segunda foi boa, a terceira foi boa, ah, a quarta não vou operar. Tá tranquilo. Você não prejudica o teu negócio. Aí você via que janeiro foi bom, fevereiro foi zerado, março foi bem. Aí você pede para você assim, ah, qual que é o teu melhor mês? Pô, eu não sei qual é o meu melhor mês. Tá aí na tela. E muitas vezes, por que que eu fiz 4 quadros? Porque eu tenho várias estratégias. Entendeu? Eu nem vi as perguntas aí. Essas outras ferramentas, assim, o diário de trade não, né? Faça você aí, monta alguma coisa aí, né? O quadro, gente, o quadro, eu fui lá, comprei uma chapa de acrílico, mandei cortar num negócio laser, mandei fazer adesivo, fui tudo o que fiz, entendeu? Eu sou meio metido de fazer, né? E tem as planilhas de trading, tá? Monte a sua, porque na medida que você vai montando a sua, você vai se desenvolvendo também. No site da Estúdio Finanças vai ter uma planilha do dia a dia, tá? Mas dentro do mês tem alguma coisa na visão, pega uma pastinha, coloca aí, coloca em cima, que eu acho que facilita bastante. Tá, gente? Então, assim, vamos lá. Falei um pouco sobre a parte psicológica. Opa. Falei um pouco sobre a parte de indicadores e falei sobre a parte de semiautomático. E agora eu falei o complemento de trading. Tá? Por ser um seminário, por ser um congresso que a gente chama de trading, que a gente tem um assunto, um tema, um horário reduzido, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Tá? Era isso que eu queria colocar. Estão aqui, ó, vocês podem fazer um print da tela, copiar. Tem o telefone, tem o telefone, mas não liga, né? Liga de tardezinha, só se precisar mesmo, tá? Porque e-mail e Skype a gente resolve, tá? Só que se você bater um papo aí, o Guilherme ligou essa semana de tarde, tá show de bola, tal. Mas não vamos começar a ligar um monte de gente aí, porque senão eu não me concentro, daí não vai dar certo, né? Brincadeira, gente. Pode ligar aí, né? Sempre na parte da tarde, que de manhã eu tô concentrado nos trades, tá? Então é importante eu falar isso para vocês, né? Acordo, sim, às 3 da manhã, tá? Muitas vezes eu venho no escritório. Agora no inverno tô ficando mais em casa, né? Tem um pequeno escritóriozinho em casa lá. Né? Então dá para operar bem em casa. Eu agradeço a vocês pela participação, tá? Nós estávamos com 300 e poucas pessoas aí para assistir. Tá? E agora eu vou colocar à disposição, então, para perguntas. Eu vou voltar tudo aqui e vou colocar perguntas. Repito, se o site não estiver no ar agora, dê umas 6, 7, 8 horas durante a madrugada, ele vai atualizar e vai ter tudo lá. Tá? Outra coisa que vocês podem acessar também é o canal da Estúdio Finance. Deixa eu acessar aqui para vocês. Tá? No YouTube. Tem alguns vídeos, tem vídeos meus que eu fiz ali para Portugal, tem vídeos meus que eu fiz agora em Londres, fui lá visitar um monte de coisa. Eu sou meio metido, tá, gente? É assim que a gente aprende, tá? Tem os convites ali, vamos ver aí, ó. Tem alguns vídeos aí, tá? Tem várias coisas aí que eu já falei. Eu gosto de fazer vídeo, mas às vezes eu peco na intensidade. Eu poderia colocar muito mais informação para vocês, tá? E vou respondendo as perguntas agora. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar. Vou voltar mais lá pra frente. Vamos lá. Tal. Vamos lá. Barará. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Perguntas. Então, essa ideia que a gente foi. A plataforma qual a plataforma que se usa para o automático? MetaTrader 4, MetaTrader 5. Essas plataformas, essas ferramentas que eu apresentei para vocês, tá? Todas são do MetaTrader 4, tá? Ah, Evandro, e o 5? Calma, tá? Deixa alguns dias aí. E alguns dias que eu digo algumas semanas, e aí a gente vai ter tudo para o 5, tá? Beleza. Tem MetaTrader em moedas digitais? Tenho, já respondi, né? Eu não sou o cara das. O TradeZone tem esses indicadores? Eu não sei, cara. Eu não. Eu acho que eu mexi uma vez, duas com o TradeZone há muitos anos atrás, eu não me lembro, tá?
Mas é um ponto que você vai avaliar a plataforma. Porque o que acontece? Quando eu comecei, eu tinha plataformas que eu não podia colocar indicadores, eu tinha que pagar a empresa, aí eles colocavam e era caríssimo, inacessível. Entendeu? E o MetaTrader é aberto, você pega um programador de fora, você faz. Perfeito. Tá? Gilcimar, seja bem-vindo, né? Eu vi que você falou várias vezes aí, eu estava vendo as perguntas, tá? Legal. Funciona em demo MT4 e MT5. Funciona em demo, é tudo MT4, tá? Tanto demo quanto real. Beleza? Funciona como os comprados, tá? Isso aí eu acho que eu já respondi. Essa ferramenta pode, criptomoedas, normalmente como serve para vários ativos. Você vai colocando um cada em cima de cada gráfico, tá? Porque lembra, a gente vai tomar decisão, ou a gente vai deixar as ordens pendentes e ele vai executar e vai ter tudo, ou a gente vai dar um enter na hora e aí ele já faz o resto. Então ele tem que estar em cima do ativo. Beleza? O que você acha de corretora? Eu não falo de corretora, cada um tem que pesquisar a sua, eu falo de pontos positivos e negativos. No sistema de você coloca apenas a ordem de entrada. Eu mostrei ali, eu acho que foi respondido, né, Carlos? Carlos acabou saindo. Nosso método Scalper de Lompa vai funcionar para Scalper, tá? Precisar aí. Trade Zone, o Arthur pediu de novo, acabei já respondendo. São recomendados para opção binária, funciona da mesma forma, tá? Eu não sei como é que é a liquidez, spread, essas coisas que eu não opero opção binária. Tudo que é mercado não regulamentado eu não opero, tá, gente? Eu acho assim, ó, tu quer ter sucesso, dá para operar um monte de coisa, tá? Tudo. Mas eu penso assim, ó, pô, eu não sou um cara rico, eu tenho que formar meu capital, eu tenho que sustentar minha família, graças a Deus estou indo bem, mas eu tenho que ter segurança, mesmo estando em renda variável, tenho que ter uma certa segurança. E eu prefiro onde está regulamentado, onde tem grandes bancos, onde tem grandes mercados, grandes players, entendeu? Se o cara tem 5 milhões de dólares, tu ficaria confortável colocar num negócio, você começa a pensar diferente. Então eu penso em coisa consistente, entendeu? Tem muita coisa boa aí, não precisa colocar a minha opinião. Cada três trabalham com empresa, cada um deles trabalha com empresa diferente. Não entendi, Alex. É porque são brokers, né, diferente, né? Uma TTD cobra a plataforma, qual valor? Não, não cobra, tá? São as corretoras que oferecem, é gratuita. O que foi chamado, não sei que é. Não entendi. Qual o link mesmo para o download? Download já falei. MetaTrader tem tape reading? Então, o tape reading, o que acontece? É mercado de bolsa que tem volume, né? Book, volume que você consegue medir. O mercado Forex não tem book, volume. Tu pode espelhar no mercado futuro para tentar replicar no mercado de Forex, tá? Mas o MetaTrader, ele tem o book, mas quem fornece o sinal é bolsa de valores, aí é o mercado que você opera. O melhor indicador de reversão você tem, não vou falar sobre isso hoje, né, no assunto, né? Qual o link está download? Você quiser liberar o vídeo de ontem? Eu não sei quando vai estar liberado, mas eu acho que essa semana já está liberado no canal da YouTrade, tá? Vai disponibilizar na aula do site. Sim, tudo, viu o endereço e tal. Vai estar lá. Se quiser passar o link das pessoas se cadastrarem em congresso online, fique à vontade, divulga. O Alex. Legal, Alex. Assim, ó, o Alex está se colocando à disposição para contribuir. Então, o que eu penso, tá? Tudo que é para contribuir, que ajuda as pessoas, eu sou partidário de ajudar. Porque o que acontece? Eu aprendo com vocês, entendeu? Semana passada mesmo aí veio uma pessoa aqui de Caxias, que opera e é mais robô e tal, e veio aqui e sentou comigo, cara, eu tenho essa ideia. Aí eu disse, não, ele queria um robô que estava falhando no momento. Aí eu já pincelei 3, 4 coisas, e aí ele já me ligou com mais uma sugestão, e tá de noite operando para ver os erros para a gente corrigir. Vai sair um real nosso. Se vai ser bom ou não, não sei, mas eu aprendi, entendeu? Tá? Scalperzão. Eu não sou especialista em scalper, a gente trocou ideia e vai saindo. Tá? É preciso investir muito na compra de um bom robô. Vinícius, depende, tá? Tem robôs aí que eu sei que funcionam e tal. $90, $100, tem robô de $30.000, tá? E tu pode pagar a programação ali, tu fecha o programador, tenho essa ideia aqui, né? E você coloca a ideia e ele monta para você. Aí vai do acordo com o programador, tá? Mas não existe milagre. Comprei um robô, vou deixar na conta, não vou mais olhar, vai multiplicar minha conta, vou ficar milionário. Tomara que existe, mas eu não conheço. O mercado é renda variável, tu conhece, né? Tu é do mercado, né?
Então não precisa te dar muitas explicações, né? Mas tem robôs aí que vai de $100, tu pode conseguir 100, 200, 300, $400, desenvolver por 400, $1.000 e N coisas. Tá? Sou iniciante, explicação muito bom. Que bom, fico feliz, tá? Que bom. Trade do Paraguai, já falei. Ah, eu estava num grupo uma vez que tinha o pessoal do Paraguai, sim. Tinha, acho que era a Roberta. Evandro, em quantas ferramentas? Já falei aí, eu estou lá no site. Precisa de uma ferramenta que calcule lote. Dá para desenvolver, né? Só primeiro operar, vamos fazer com calma. Break-even. Paulo, né? Explica melhor o break-even. Paulo, vou explicar o break-even bem rapidinho, tá? Break-even. Vamos voltar aqui. Vou usar essa tela aqui. O break-even funciona assim. Digamos que a gente vai comprar. Por quê? Porque a gente quer que suba. Entendeu? Só que daí, a partir daqui, a gente tem que tomar decisão. Se o mercado ele pode... A gente comprei, eu achei que ele vai subir, eu vou dar um exemplo, tá? 100 pontos. Então eu quero que ele suba 100 pontos. Ele pode vir aqui e subir 100 pontos e voltar. Ele pode subir só 10 pontos e cair. Ele pode ir muito longe. Concorda? Então o que é o break-even? O break-even é um sinal que você comprou. Você define que eu quero ganhar 100 pontos. E vou dizer que você colocou um stop de menos 100. Então, se o mercado andar a favor e chegar a um valor X, eu não quero mais perder essa operação. Por quê? Porque eu queria comprar e queria que ele subisse. Ele subiu. Ele não subiu tanto, mas ele está subindo. A gente não tem o futuro. Só que é muito chato ele chegar aqui, e aí você chegar lá a 90, 95, e ele voltar esses 90 mais 100. Você deixou voltar 190 pontos. Então, uma definição que é gerenciamento, o que você pode fazer? Bom, se ele chegar a tal nível, eu vou apagar aqui, né? O break-even, o que é? É um acionamento. Você diz, bom, se ele chegar a 90 pontos, eu não quero perder 100. Eu quero que essa ordem aqui, aí o MetaTrader faz automático, né? O robô faz, tire daqui e coloque no 0 a 0. Aí se chegar a 90 e voltar, eu vou sair no 0 a 0. Eu não vou perder menos 100. Então, break-even é um ponto que você vai estipular para sair lá do negativo para estopar no 0 a 0. Mais ou menos assim. Dá para falar mais, tá? Não vou me deter muito tempo, porque eu tenho mais uns minutinhos. Quer dizer que se eu calibrar o loss e depois colocar 90% de gain ali, como você falou, o loss sobe no 0. Isso aí. É isso aí. Isso aí. Beleza? Você vai disponibilizar essas outras ferramentas também? Todas. Ao lado de Foz, isso aí. Osvaldo, legal, muito bom. Quadro em papelaria, cartolina, carvão, cara. Sobrou um carvão do final de semana ali, pinta a parede. Entendeu? Depois você vai apagar. No diário de trade você salva figuras, gráficos? Não, no diário de trade eu coloco exatamente isso aqui, ó. No meu diário de trade. Deixa eu colocar aqui. Eu gosto disso aqui, ó. Eu tenho dia a dia. Aí o que eu coloco no meu dia a dia, no diário de trade? Faz como você achar melhor. Eu coloco lá, bem simples, tá? Eu opero DAX. Eu coloquei lá, fiz um trade, mais 15 pontos. Aí eu fiz outro trade, menos 25. E aí fiz outro trade e eu fiquei no 0. Não ganhei nem ganhei. Entendeu? É isso aí. E por quê? E aí com essa informação, e aí eu passo a régua aqui e coloco lá no final do dia, né? Eu coloco aqui, né? Menos 10. Pronto. Então, qual a informação que eu tenho assim de bate-pronto? Que eu fiz 1, 2, 3 trade e que eu fechei negativo. Pronto. Ganhei 1, perdi 1, fiquei no 0 a 0. E vou fazer na semana inteira. Ir lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E lá na semana daí eu ponho o acumulado. Bom, na semana eu fiz mais 100 pontos e eu fiz 15 trade positivo de 40. Pronto. Fiz 40 trades, sendo 15 positivo. Aí eu tenho os dados. Básico. Beleza? Bacana, bacana. Evandro, você tem alguma sala de negociação para participar com você nos trades? Não, cara. Olha só, Rodrigo. Eu não tenho. Eu tenho... Ó, meu programador avisou que o site está no ar. Tá? Se vocês quiserem tentar entrar lá, né? O que acontece de salas? Eu tenho uma dificuldade de fazer um trade ao vivo, às vezes, se eu estiver com vocês agora, e eu sei que tem, que nem agora, tem quase 100 pessoas, e eu concentrar só na minha operação, eu vejo que eu tenho que explicar para vocês. Porque informação maldita
maldita, ela pode ser maldita mesmo, tá? Ah, tô comprando. Aí eu sei que tem gente lá, eu tô comprando e arriscando 0,3 a operação. Aí tem gente que pensa, não, se o Vando tá entrando, eu vou entrar com 10,0, entendeu? Então, pela minha vivência, eu não me sinto bem. O que que eu penso? Quando eu comecei a operar lá em 2007, eu recebia lá, não é celular isso aqui, mas eu recebia pelo telefone um SMS para entrar. E aí eu pensei, pô, se o cara ficar com dor de barriga, o cara que passar SMS para mim, 2, 3 dias, eu vou ficar 2, 3 dias sem operar. Então eu vou aprender isso aí. Se ele sabe, eu também tenho condição de aprender. É o caminho mais longo. Então eu penso nos treinamentos individuais, tá? Eu abro vagas uma por mês, ou no máximo duas, e eu faço uma mentoria. Tá? Eu penso em ensinar. Você não pode depender de uma sala. Você tem que aprender. Tá? Eu sei que tem outras pessoas que têm grupos aqui na sala e essas pessoas têm o mesmo pensamento que eu. Demora mais, mas o dia que der uma semana de dor de barriga no Evandro, você vai estar ganhando. Você não precisa ficar falando na sala. É bom um pouquinho porque você debate isso, aquilo. É bom, entendeu? Mas pela U-Trading mesmo aqui, terças e sextas de manhã, hoje de manhã eu estava lá, né? Terças e sextas de manhã, eu estou lá na U-Trading, é gratuito, né? Se pintar trade eu faço alguma coisa de trade, mas a minha função lá é trocar ideia, tá? Terças e sextas, das 8 às 10 horas da manhã. Gratuito na U-Trading, sala da U-Trading. Tá? Debato, posso mostrar as ferramentas, mostro estratégia, falando o que eu souber e eu aprendo com vocês. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos ver aí. Vamos ver mais. Qual linguagem de programação? MQL4, MQL5, programação. Há quanto tempo você consegue ser lucrativo de modo consistente? Existe alguma estratégia predileta? Eu gosto no day trade no DAX, tá? Mas assim, ó, pode colocar 1, 2 meses por ano eu fico negativo. Não existe bolinha mágica. O que tu tem que ter é gerenciamento. Quando perder, perder pouco. E quando ganhar, ganhar um pouquinho mais. Gerenciamento, longevidade. Tá? Eu mesmo operando day trade eu ainda sou conservador, tá, gente? Tem gente que dobra a conta, tem gente que faz um monte de coisa. Todas as áreas MT4 são programadas, a grande maioria. Como eu vou conseguir indicador que você passou lá no site, Renato, tá? Versão móvel, vendo você opera mais abertura de Londres ou Nova York? Cara, não adianta, cara. É Londres. E o DAX ainda, né? Londres abre às 4, DAX às 3. Beleza, né? Que maravilha. Gosto, tá? Gosto. Faz parte. MT4 e MT5. MT4, Luísio. Ô, Luísio, tudo bem? Legal. Para abrir uma conta em uma corretora estrangeira, qual a documentação necessária? Passar? Os documentos. Corretora. Tem corretoras e corretoras, tá? Tem corretoras que te exigem 2, 3 coisas, tem corretora que te exige um monte. Eu sou fã de quem te exige um monte, que é regulamentado, tá? Porque, cara, abri uma conta, uma corretora uma vez, mandei todos os documentos, em 15 minutos estava aberto. Disse, legal. Aí eu pensei, pô, em 15 minutos não deu tempo de avaliar meus documentos. Mandei meu contrato social lá para a empresa, tu acha que ela avaliou em 15 minutos? Pelo amor de Deus. Já dava para ver que a corretora não tinha... Algum projeto para iniciantes da Estúdio Finance? Segundo semestre eu vou ter novidades, tá? Gilcimar. Ou a mentoria, tá? Que é 1 ou 2 por mês aí, porque é assim, se eu começo a dar aula, eu não faço trade. Entendeu? Então, assim, vocês podem ver que agora, até o segundo semestre, lá eu não participo de mais nenhum treinamento, não tem cursos meus, nada. Só gratuito na internet, webinários, e o CBT que eu vou participar no segundo semestre. Então eu abro para 1 ou 2 pessoas porque eu gosto de ensinar. Tem o tete a tete, entendeu? É pela internet, mas é eu e a pessoa, eu acompanho. A minha esposa é coach, então eu aprendo um pouco de coach por tabela e eu faço as pessoas se puxarem. Então, um projeto para iniciantes é isso, e o segundo semestre vai ter alguma coisa, mas pouco treinamento, tá? Pouco treinamento na sala da U-Trading eu acho que é legal, tá? Sala da U-Trading aí, nossa, tenho meus amigos. As pessoas que começam, eu considero amigos, tá? Estão indo muito bem, me mandam foto pelo telefone, por e-mail, do quadro deles, toda semana. Tá? Para iniciantes, qual o mercado escolher, Oswaldo? Cara, eu não vou falar mal de bolsa, porque eu opero ainda um pouquinho de bolsa e operei muitos anos, né? Toda a vida financeira está no Brasil. Mas depois que você vai para o Forex, dificilmente você volta para a Bolsa de Valores do Brasil. Se falar mercado americano, Bolsa de Londres com o mercado Forex, você ainda pode pensar. Mas o Forex é... Tem grupos WhatsApp? Não.
Não participo de nenhum grupo de WhatsApp. Quando eu fiz o meu primeiro coach no final do outro ano, saí de todos os grupos. Eu participo de 1, 2 ou 3 grupos somente, tá? Não abro o WhatsApp na madrugada, não abro o Skype na madrugada, tá? Eventualmente eu abro no Facebook alguma coisa. Não tenho contato, tenho foco. Não abro o meu e-mail, tá, gente? Então, assim, faça um desafio para você mesmo. Das 3 da manhã, que é a hora que eu acordo lá, até as 9:30 da manhã sem olhar o WhatsApp. Eu só olho quando? Quando eu fiz minhas operações, quando eu já estou pronto para sair, já não compromete mais. Tá? Vim aprender os últimos 2 anos, tá, gente? Que eu fiz um coach. Tá? Beleza. Qual a probabilidade de acerto de uma... Aí depende, Omair. Depende, porque eu conheço EA que tem 95% de acerto, mas quando perde quebra a conta. Então isso depende. Tá? Evandro, o robô faz saída parcial? Esses robôs não, mas o semiautomático eu pretendo fazer. Tá? A programação tem um problema na saída parcial. Tá? Então é por isso que eu não quis fazer, porque pode dar bugzinhos e tem que ser muito, muito bem afinados. Tá, Matheus? Então eu vou fazer um semiautomático que vai entrar com 2 ordens ali para encerrar uma e continuar. Tem que ser bem delicado. Fala, Emerson, algum indicador que mostre uma forma mais fácil o livro de ordens, como uma corda, tem que dar uma olhada no Meta se na bolsa ele te atende. Vamos lá. As plataformas da Bolsa de Valores do Brasil, eu não sou o melhor cara, porque faz alguns anos que eu só uso MetaTrader, então deve ter plataformas muito boas aí. Então eu não sou o cara. Então se você quiser ver book, Bolsa de Valores do Brasil ou Bolsa de Valores lá fora, aí tem que ser uma plataforma boa. Daí eu acho que um profissional que está dia a dia na bolsa aí é o melhor. Kelsani, vai ser disponibilizado para MT5 mais adiante, sim. Tá? Já pensa tudo para MT5 futuramente, tá? Então não te preocupa. Que método preferido de saque você usar para... Eduardo, sobre saque é um assunto que a gente pode falar sobre logística financeira. Dá uma semana de webinário só isso aí, tá? Então não é assunto hoje, eu não vou falar, tá? Mas procura fazer sempre pelos meios legais documentados, tá? Começa certo para dar certo lá na frente, tá? Lembra que eu coloquei em linha de tempo? 2016, 17 e tal? Pensa que daqui 5 anos você vai ser profissional e você vai estar ganhando mais dinheiro. Se é muito pouco, mas é mais. Começa certo agora para não dar problema lá. A gente trabalha num sistema eletrônico, tudo rastreado. Mais 95 países no início desse ano começaram a compartilhar informações financeiras. Gente, tem pouca coisa que sobra aí, tá? Flash é legal. Para quem está começando, você aconselha qual robô? Vinícius, é delicada essa pergunta, tá? Eu aconselho para quem está começando a aprender a operar trade manual, tá? Trade manual. Dormi minha conta em 2 dias. Tá legal, Daniel. Eu te conheço, tá? Então, só não vamos falar nessas lives daí o trade você indica a ordem. Posso indicar. Posso indicar. Se eu achar que tá legal para entrar, eu vou, tô entrando por isso, ó, eu não tô entrando porque eu bati minha meta do dia, mas quem quiser entrar, tá? Qual a sua corretora? Minha corretora eu tenho um monte, eu uso várias, tá? Tem uma principal, né, que atende. Você de operar DAX, que valor substancial para aguentar o tranco. Depende, Carlos, no mínimo $300 ainda assim apertado para começar a operar DAX, tá? Coloca $500 aí para... Tu não dorme? Durmo, tenho um filho, 13 anos, durmo. Agora não estaria aqui, tá? Estaria já recolhido. Cara, eu não consigo largar o WhatsApp e operar junto. Pô, legal, Daniel, que bom, entendeu? Mas tu tem um projeto, entendeu? E ele te encaixa. O que você fala WhatsApp, o que o Daniel fala no WhatsApp, me corrija se estiver errado, é de acordo com o teu gráfico, entendeu? Agora tu imagina tu participar 15 grupos diferentes, tentando entender o que cada um fala e operar teu método, trocando. Não funciona, velho. Não funciona. Acho que a melhor maneira para mim é operar por robô. Pô, Vinícius, vamos falar. Tá? O que você acha de price action? Acho show. Quando eu faço as operações pela análise gráfica, price action é entradas mais avançadas, tem que compreender bem, tá? Não sai aí com 2, 3 meses achando que você sabe price action, que existe, tu bate o olho no gráfico. Quem começou agora, 3, 4, 5 meses, não consegue ter a mesma coisa, o mesmo olho que quem tem 5, 6 anos. Tá, gente? Isso é fato. Então vamos com o pé no chão. Eu falei que eu sou conservador, mas vai embora. Gente, tem mais perguntas? Gostaram do webinário?
9h40, passou um pouquinho do horário, tá? Opinião, sugestão, mandem por e-mail, tá? Vamos tentar entrar no site lá, ver se está lá. Vamos ver, se não tiver aí, amanhã vai estar, tá, gente? Então, assim, não se perde nada. Pararam, pararam, pararam. De repente subiu agora, um monte de gente já conseguiu colocar, né? Legal, gente. Muito prazer em conhecer vocês. Vamos ver se o site vai entrar aí. Muito prazer em estar com vocês. Pessoal da Utrade, muito obrigado por estar proporcionando que eu fale um pouco, que eu gosto, né? Vocês perceberam. E que contribua, né? Que contribua aí para vocês aí, né? Vou ver aqui, ó. É sobre ferramentas de Forex, robôs semiautomáticos. Tá? Pam, pam, pam. Possivelmente vai pedir o e-mail de vocês, tá? E aí quando tiver atualizações ou tiver um upgrade, alguma coisa assim, tá? Eu nem vi como é que tinha ficado o site, tá? Então se tiver alguma coisa fora aí, não se preocupe, tá? Adultas, ferramentas Forex, boas. 001. Independente, tu pode botar 100 mil dólares numa conta, Maír. A pergunta é qual o volume para uma conta de 500 dólares? Pode colocar 100 mil dólares. Se tu é iniciante, começa com 001. Entendeu? 001. Se tu vai para o mercado sem saber qual é o lote, se tu vai para o mercado sem saber quanto tu pode estopar, quanto pede de margem, uma série de coisas, tu não está pronto para o mercado. Usa a conta demo. Tá? Eu não sei se está aí os indicadores, mas se não tiver, deve estar entrando aí. Tá, gente? Me acho na Trading. Gostei muito de falar hoje. Me senti bem à vontade. Cada um. Se fizer bem pra você no WhatsApp, Oswaldo, tranquilo, entendeu? O Skype. O que acontecia? Eu tava aqui no trading, aí abri a janelinha do Skype. Tenho que falar com aquele cara. Ouvi uma pergunta e tal. Cara, o Skype eu abro de tarde hoje. Paciência, entendeu? Paciência. Não é o que vai me dar dinheiro é o trading. Entendeu? Telefone tocando no escritório, cara. Por isso que eu falei, à tarde. Se começar a tocar muito telefone de manhã no escritório e eu estiver aqui, cara, eu tiro o cabo e deixo sem. Prioridades. Isso aí eu já tenho sem nada. Quanto tempo você... Ó, o Daniel fez uma pergunta bacana. Na sua opinião, por quanto tempo a pessoa deve treinar na demo até passar para a real? Lembra que eu falei que eu tenho um emocional um pouco aflorado, que eu sou mais exato? Gente, pegou uma conta demo primeiro mês. Não vermelho, né? Vermelho é negativo. Pegou o primeiro mês. Ô, Evandro. Pegar o primeiro mês, ficou positivo? Vai lá, positivo. Chegou mais um mês, você ficou positivo. Chegou mais um mês, você ficou positivo. Esse indicador te habilita para ir para uma conta real ou não? Pô, habilita, entendeu? Agora, se você ficou positivo, negativo, você não está pronto, você tem que melhorar. Então, eu sou muito das exatas. Se você ficar na conta real, na conta demo, ficou positivo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não tenha pressa, é aprendizado. Aí você vai para real, entendeu? Se você não ficou na demo, não adianta ir para real, gente, entendeu? Eu queria colocar 10 mil dólares, coloca 300. Se você não ganhar com 300 dólares, não vai ser colocando um caminhão de dinheiro que você vai ganhar. Coloca 300 dólares e põe o menor lote possível. Não é para ganhar dinheiro, é para ganhar horas de voo. Sabe um piloto que está formado, mas precisa de horas de voo? É isso aí que a gente precisa. Conheço muita gente que vai na demo bem e depois na real não vai. Isso mesmo, Daniel. Eu conheço uma pessoa que é um empresário, botou R$ 500 na bolsa de valores uma vez, tem muitos imóveis, a empresa tem mais de 50 funcionários, por questão de R$ 500 na bolsa de valores ele ficou sem dormir. Olha só o psicológico da pessoa. Falei, para você não é bolsa de valores. Tá? Então depende de cada um. Outra questão, tem muita gente que tira a conta de $1.000 e vai até 5. Depois começa a perder. Conseguem trabalhar com target, por quê? Porque o mindset deles está preparado para aquilo. E trabalhou, passou de 5 mil, 10 mil, 15 mil, às vezes o stopzinho em percentual é o mesmo. Mas antes ele levava $20, agora está levando $200 de stop. Aqueles 200 pesa. E aí ele começa a fazer coisa errada. Entendeu? Então o mindset tem que ficar
Tem que ajustar do jeito que você quiser. Então, ficar rico com Forex é possível? É possível, é para poucos. Tá? A realidade é trabalhoso, tem que acordar cedo, tem que levar stop. Se tu fecha uma sexta-feira negativa, tu vai ficar pensando sábado e domingo negativo. Se tu fecha a sexta-feira positiva, tu fica sábado e domingo feliz. Entendeu? Se tu fechar um mês negativo, por exemplo, se eu fechar agora junho negativo, eu vou ficar junho e mais trabalhar o mês inteiro de julho para ver o lucro lá no final do mês. Então, uma coisa é virtual, outra coisa é real, tá? Isso é muito possível ganhar muito dinheiro, tá? Depende a proporção de risco que você vai querer colocar, tá? Vai com os pés no chão, vai com os pés no chão, beleza? Hélio, a minha história eu contei no começo, cara, eu faço uns 2, 3 cursos por ano, entendeu? Não paro de aprender. Eu aprendi na época com sites, eu sou muito de fuçar, entendeu? Se tiver uma palestra, eu moro 120 km de Porto Alegre. Eu vou, tipo, hoje de noite, se precisar ter uma palestra, eu vou lá, faço a palestra, fico depois para bater o papo com o professor, né? Depende do curso, cara. Tem curso de R$ 200, tem curso de 5.000, 2.000, 3.000, entendeu? Tem de todos. Uma coisa tem que ter em mente, tá? Você vai fazer curso a vida inteira. Você vai pegar um profissional, uma hora você vai querer ver isso, uma hora você vai querer ver aquilo, entendeu? Uma hora você vai querer fazer um curso com um cara no exterior, outra hora não. Um curso depois de que nem eu tô com 9 anos. Hoje quando eu faço um curso, se eu for para um curso achar que eu vou aprender tudo do zero, eu vou estar me iludindo. Eu vou pegar uma pincelada, um gerenciamento, eu vou para um curso presencial, gosto muito do presencial, tá, gente? Por quê? Porque eu sento do teu lado, eu vejo que você está fazendo uma operação, eu uso um stop assim, eu uso uma alavancagem assim. É isso é aprendizado, entendeu? Que é o que a gente está fazendo hoje. Beleza? Olha, eu tô satisfeito, eu tô há 9 anos, desde 2010 fazendo isso, tô bem tranquilo. Tô na batalha, né? Não sou um cara. Minha família é muito humilde, né? Então tenho que plantar aí, tenho família, mas. Manda um e-mail, Lucas, pessoal. Não vou ficar aí, senão ficar respondendo até um monte, né? Lucas, manda um e-mail pro contato com o de Finance, tá? Tem 2 treinamentos meus gratuitos na internet, tá? Se vocês quiserem acessar o treinamento gratuito, proporcionado pela YouTrading, acesse o site da YouTrading aqui, tá, gente? Pô, a YouTrading tem ferramentas fantásticas, tá? Gente, abraço, muito boa noite, obrigado para todos. Pessoal da YouTrading aí, Rodrigo Rebeca, que me apoiou hoje, ó. Valeu. Muito bom ver vocês aí. Muito, muito bom, tá? Fiquem na paz. Boa noite. Abração. Valeu. Parei a gravação.